Oi, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Mundo Empresarial. Que prazer, que alegria falar com você aí do outro lado da tela. Está começando mais um episódio inédito, sempre com boas histórias do empreendedorismo. Hoje temos convidados especiais aqui no nosso programa. Se você gosta de comércio exterior, se você gosta de assuntos relacionados à importação e exportação, não perca esse programa. Temos aqui especialistas alfandegários e que atuam nesse ramo já há um bom tempo e que você vai conhecer a partir de agora aqui no podcast Mundo Empresarial. Antes de mais nada, convido você já para curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para receber sempre que tiver episódios novos para você assistir aqui no nosso canal no YouTube. Afinal, já somos mais de 130 mil inscritos, é uma grande audiência, muita gente que acompanha os conteúdos aqui do mundo empresarial, seja as reportagens exibidas na TV, né, como também os podcasts, que agora estamos de um período maior. O podcast Mundo Empresarial faz tanto sucesso que ganhamos mais um dia durante a semana. Então você assiste às segundas, terças, quartas e sextas-feiras. É isso mesmo, 4 episódios toda semana, 4 episódios inéditos aqui para você acompanhar no Mundo Empresarial. Que tem o apoio, o oferecimento da Croissant e Companhia, o seu salgado genial. Que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, viu? Desde os clássicos croissants, tem coxinhas, salgados integrais e até mini churros. Ó, só de falar já me deu água na boca, viu? A Croissant e Companhia tá aí para oferecer muito sabor para sua mesa, para levar mais sabor, mais qualidade. E tem a questão da praticidade. Todos esses produtos vêm congelado. Você pega, armazena lá no congelador e o modo de preparo é bem simples. Basta aquecer por alguns minutos e tá pronto. É isso mesmo. Então acesse, ou melhor, visite uma loja de fábrica mais próxima ou também, de repente, acesse o site que aparece aqui, ó, na sua tela, para conhecer um pouco mais da Croissant e Companhia e descobrir como levar aí para sua casa, para o seu evento ou quem sabe até se tornar um revendedor da marca. É isso mesmo, Croissant e Companhia, o salgado genial. Dado o recado, bora começar o podcast Mundo Empresarial e apresentar os nossos convidados, ilustres convidados, personalidades que empreendem nesse Brasil e que ajudam e tanto muitos empresários, muitos produtores a levar seus produtos para fora, para exportar e até mesmo para trazer, né, fazendo a importação, e acaba desenrolando muitas situações aí, resolvendo muitos embrólios. Estou aqui com o José Roberto Cruz e também a Ludmila Marques, da JRD Comex, de Santos, no litoral sul de São Paulo, para o podcast Mundo Empresarial. Como estão vocês? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, sejam bem-vindos. Fizeram boa viagem? Sim. Sim. Muito bom. Fora os embrólios que já começou na estrada. Mais importante que vocês aqui estão. Sim, chegamos. Chegaram, estão aqui e vão compartilhar muitos insights, muitos ensinamentos aí nessa área de atuação de vocês, que é o despachante aduaneiro, e também do lado empresarial, né? Porque empreender no Brasil é um grande desafio todos os dias. Sim. E vocês estão aí nesse ramo há pelo menos 11 anos. Começaram lá em 2014 no ramo de despachante aduaneiro. E eu gostaria que vocês contassem um pouco como tudo começou, José Roberto. Eu tô nessa área já há 28 anos, né? Comecei muito cedo, com 15 anos de idade. E não conhecia o comércio exterior, não sabia nada de comércio exterior. Através de um programa de menor aprendiz que tinha em Santos, de uma entidade, né? Eu entrei numa empresa de despacho aduaneiro. E aí tive a oportunidade, logo no início, de precisar ir até o cais, até o porto, para poder tentar resolver lá um imbróglio, uma situação. Sim. E acabou que quando eu entrei, já era noite, e fiquei encantado com as luzes, a movimentação dos containers. Tinha um navio enorme atracado, eu olhei tudo aquilo dali e falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Que legal. Tinha 15 anos de idade, já se passaram já 28 anos e aí a partir daí eu
me aprofundei em seguir nessa área. E no que diz respeito à JRD, em 2014 a gente deu início a colocar esse sonho mais pautado para poder fazer da nossa forma, né? Fazer do nosso jeito. E hoje a JRD Comex é uma empresa que ajuda aí nesse processo de importação e importação, essa questão da alfandegária, né? Tanto nas fronteiras, também como nos portos e aeroportos. Ou seja, faz importação e exportação, seja ela marítima, aérea e terrestre. Isso mesmo. A nossa principal habilidade é o despacho aduaneiro, né? Esse é o nosso DNA principal. Mas a gente também atua como logística. Porque o nosso slogan, aquilo que a gente traz de diferencial para o cliente é demonstrar para ele que a necessidade dele é a nossa prioridade. Então, se ele tem uma necessidade de levar a mercadoria dele até o Porto de Santos, a fronteira, o aeroporto, a gente também possibilita o transporte. Se a possibilidade dele, a necessidade dele for armazenamento de cargas, a gente vai conseguir o local que ele precisa para poder armazenar a carga. Frete internacional também a gente atua como a parte de agenciamento, apoiando ele desde da saída da mercadoria dele, da produção até a chegada no destino. Que legal. E a Ludmila, onde entra nessa parte? Enfim, é o braço direito ou os dois braços da JRD? O braço direito, os dois braços. É o direito e o esquerdo. Isso. E mais um pouco mais. E a razão. Sim. E a razão. Eu entro em 2017. Entro para poder administrar, organizar as finanças e tomar conta daquilo que movimenta a JRD. E eu, quando eu era criança, gostava muito, muito, muito de brincar de escritório. A minha paixão era brincar de escritório. E eu falava que um dia eu iria ser secretária. E hoje, depois de muitos anos, a gente vê, quando a gente coloca na nossa cabeça, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente vê onde a gente alcança e chega. E hoje, mais do que secretária, é uma gestora de pessoas, de negócios. Pessoas, de negócios. Sim, é muito uma aventura. Para mim é uma aventura. Não é fácil, né? Porque trabalhamos em família. Eu, meu esposo, José Roberto, minha filha Ana Beatriz, e a gente ainda tem a nossa cunhada, a Tamires. Não é fácil, porque quando... como eu posso dizer? Quando tem aborrecimento com algumas coisas, impacta um pouco. Mas aí a gente tem que voltar e lembrar que lá é profissional. Verdade. Mas é muito legal, porque cada pessoa ali tem uma história, cada pessoa ali tem um sonho para alcançar. É uma empresa familiar, mas tem outros colaboradores além de vocês, né? Sim, nós temos 20 colaboradores. A nossa ideia de humanização do processo, de fazer com que a nossa empresa seja um ambiente agradável, que os colaboradores compreendam que a gente tem o sentimento que eles são o nosso maior patrimônio. Sim. Nós somos uma empresa de prestação de serviço. A gente não tem um produto que a gente coloca na prateleira para vender. A gente vende serviço, que é algo intangível, né? Que o cliente não vê. Então, a gente trabalha com eles desde o início de treinamento, de passar para eles mesmo a nossa cultura, o nosso desejo de fazer melhor, de chegar à excelência. E como a Ludmila falou, a gente faz com alegria, com amor. Não como eu falei, com 15 anos eu vi aquele cenário, aquilo dali, eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, todos os dias a gente chega, todos os dias é um desafio diferente, é alguma coisa que acontece, que a gente tem que resolver, que a gente não planejou, mas é satisfatório de no final do dia a gente olhar e falar assim, caramba, a gente conseguiu isso, conseguiu aquilo, o cliente saiu satisfeito e isso para nós é gratificante. E quando você fala sobre um atendimento humanizado, descomplicar as determinadas situações, porque o ramo que vocês atuam é um tanto complexo, né? Fazer uma exportação ou importar, trazer um produto de fora, tem toda uma burocracia, legislações, e vocês precisam entender isso, mas de uma forma descomplicada, humanizar. E como que vocês fazem acontecer? De fato, é um mercado muito complexo, não é mesmo, José? É um desafio. Eu ainda jovem, eu ouvi uma frase do meu primeiro gestor, que foi meu grande professor, né?
o Cido da V Santos. E assim, ele me ensinou uma coisa que eu trouxe pros dias de hoje. Hoje eu vejo que eu aplico. Tornar o simples complicado é difícil. Tornar o complicado simples é fácil. Entendeu? Então, assim... Mas, claro, precisa ter muito conhecimento para fazer isso, Então, né? assim, basicamente, a importação é a parte burocrática da coisa. Sim. Né? A importação precisa ter muito conhecimento para fazer uma importação segura, para tomar cuidado com os impostos, tomar cuidado com as anuências que existem numa importação. Na exportação, a necessidade maior é do planejamento. Planejamento de estratégia, de logística, porque se você chega com uma mercadoria no porto e a documentação ainda não tá disponível, por exemplo, para liberar, você corre o risco de perder o embarque naquele determinado navio e esse embarque ficar para alguns dias após, isso vai gerar despesa extra para o teu cliente, vai gerar transtorno lá fora também, que a empresa que está esperando essa mercadoria chegar naquele determinado navio não vai chegar. Sim. Então, na importação, você precisa de muito conhecimento e na exportação de bastante planejamento para fazer com que isso aconteça de forma satisfatória, né? Que tenha sucesso. E qual é o mais difícil nesse caso, numa importação? Assim, qual a diferença e qual o maior desafio? Exportar ou importar? Ambas têm as suas particularidades, né? Um exemplo, a importação vai depender muito de qual produto que você está trazendo. Tem produtos hoje que você vai importar, que ele tem uma anuência prévia da Anvisa, por exemplo. Se você trazer ele para o Brasil sem obter essa anuência, essa liberação, ele vai chegar aqui, ele vai ficar parado e vai gerar despesa. Então, precisa ter o conhecimento do que você está trazendo. Sim. Na exportação, a mesma coisa. Se você planejar exportar algo e você não cuidar da parte documental, que é o mais importante na exportação, vai acontecer que a tua carga vai chegar no porto, no aeroporto ou na fronteira e vai ficar parado, gerando despesa para você também. Eu acredito que, assim, não sei, claro, vocês são especialistas, conhecem o mundo, legislações, documentações e tal, mas eu acredito que seja um pouco mais desafiador quando, no caso de uma exportação, você precisa conhecer muito a legislação internacional, né? Daquele país que está recebendo aquela mercadoria, não é mesmo? Sim, a gente toma bastante cuidado quando o cliente traz algum produto novo para a gente, alguma coisa. A primeira coisa que a gente questiona é para onde vai esse produto, para a gente poder fazer essa pesquisa e saber daqui do Brasil o que ele precisa, quais documentos ele precisa sair para poder chegar lá e não ter nenhum problema também. Muito bem. E Ludmila, como que é o dia a dia de vocês lá, gerir uma equipe aí de 20 profissionais? É desafiador. Como eu falei, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem o seu sonho, cada pessoa tem a sua determinação. Mas, acima de tudo, a gente faz com que eles se sintam confiáveis, que eles se confiem no potencial deles. Porque a gente sabe que cada um é de um jeito, né? Então, com isso, eles seguem aquilo que a gente orienta e tem alguns que a gente fica em cima e apontando. Você tem potencial, você pode seguir porque você consegue. E eu acho que é isso que começa uma humanização, né, de uma empresa. Fazer com que eles acreditem no próprio potencial deles. Porque às vezes eles podem olhar para o lado e dizer, mas eu não sou igual àquela pessoa. Mas a gente fala, não, você é do seu potencial. Então você consegue fazer e realizar. Um grande time desculpa não cortar, mas claro. Assim, um grande time é construído não só de talento, mas de esforço e dedicação também. É um conjunto. Então vai ter uns que vão ser mais talentosos, mas tem outros que vão vencer pelo esforço. Então, determinação. Pela determinação, dedicação. Então a gente procura isso. E eu já ouvi uma vez uma pergunta falar assim: se você pudesse voltar atrás e você desse um conselho para você, o que você faria? Eu buscaria entender que realmente o crescimento é de dentro para fora. Sim. O crescimento é de dentro para fora. Que quando a gente conseguir tornar o nosso time mais capaz, mais forte possível, a gente vai continuar crescendo. Mais capacitado. A gente vai estar capacitado para receber mais clientes, mais operações e assim está fazendo com que a empresa cresça ainda mais. Muito bem. Esse ramo de despachante aduaneiro é muito competitivo? Como que vocês fazem, de repente, para se diferenciar das demais empresas também desse ramo?
Tá, a gente tem o foco muito forte na questão documental, né? Tanto seja na eficiência da emissão desses documentos, quanto seja na agilidade. Porque o atraso de um dia causa uma penalidade para o cliente, não só aqui no Brasil, mas como lá fora, tremenda. São negociações de valores expressivos e qualquer falha num documento ou qualquer atraso vai gerar uma dor de cabeça tremenda. Então, a gente procura ser o mais ágil possível na questão documental. A gente elimina prazos. Se o cliente fala para nós assim, ó, eu quero que vocês nos entreguem a documentação em 5 dias, a nossa meta vai ser 3, a gente vai trabalhar para conseguir entregar em 2. A gente tem que tomar cuidado, não podemos mostrar nossas estratégias. Não podemos. Claro. Mas como a gente faz isso acontecer, fica nos nossos bastidores. Aí, se de repente você quer conhecer um pouco mais, se você é um produtor, aí entra em contato com a JRD Comex e vai comprovar de fato o que eles estão dizendo aqui. A gente tem muito na veia isso a sua necessidade e a nossa prioridade. A gente vinha conversando no caminho e falava assim, qual que é o maior desafio que nós temos? É conseguir adaptar as nossas operações à operação de cada cliente. Porque cada cliente tem uma particularidade. Cada produto tem uma particularidade. E a gente conseguir fazer com que nosso time consiga entender isso e fazer com que o cliente se sinta especial. O nosso maior desafio diário é conseguir fazer com quem está do outro lado, com os nossos clientes e com os clientes dos nossos clientes, que eles se sintam especial quando a JRD está envolvida na operação. Né? É muito satisfatório quando a gente fala assim, quando a gente ouve, pô, que legal que é a JRD que está cuidando desse processo, porque eu sei que o documento vai chegar a tempo. Então isso para nós é muito satisfatório. Conseguir fazer com que o cliente tenha essa satisfação, se sinta especial porque ele é bem atendido, ele é atendido rápido e a gente não faz acepção. A gente tem clientes que têm operação lá... O ano todo. O ano todo, de janeiro a janeiro. A gente tem clientes que têm operação que um determinado produto só tem durante 3 meses. 2 período meses. Do ano, sim. É o mesmo tratamento. Tem cliente que tem 100 processos. Tem cliente que tem 1. O tratamento é o mesmo, porque é o nosso perfil, é o nosso DNA entregar isso. Que bacana. Então, olha aí, você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial, você que é um produtor, está pensando em exportar para outros países o teu produto aí, de repente não sabe como fazer, ou de repente sabe, mas não tem expertise necessária, tá aí um bom nome para você entrar em contato. JRD Comex vai te ajudar nessa questão de exportação, ou de repente você que quer importar algo, né, matéria-prima, um produto do exterior, aqui para o Brasil e não sabe como fazer com que esse material chegue em suas mãos, JRD Comex pode ajudar vocês nisso. Voltando sobre essa questão do mercado de despachante aduaneiro, ele é muito competitivo? Sim, é competitivo e assim, e no que diz respeito ao nosso diferencial, realmente é o atendimento ao cliente. Eu até conversava com a Ludmila esses dias, eu falei assim, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. E quando a gente fez a reportagem lá do Mundo Empresarial, achei bacana, a repórter Roberta, ela comentou, né? Ela falou assim, foi na adolescência que o José Roberto se descobriu como alguém que gostasse de atender clientes. Porque realmente a gente compra a necessidade do cliente como sendo nossa. Então a gente fica com dor de cabeça, a gente vai para casa triste se não dá certo, a gente fica sem almoçar porque a gente incorpora aquilo. E eu comentava com ela que quando eu era criança, o meu pai trabalhava com material de construção, né? Ele entregava material de construção perto da onde eu morava. Então, vira e mexe, eu tava brincando e o meu pai era o motorista do caminhão. Ele tinha que só entregar o material ali. Mas aí o cliente falava assim, pô, tem uma escadaria para levar lá, será que você não pode levar? E ele levava até lá. Então, assim, inconscientemente, eu via aquilo e falava assim, pô, é desse jeito que um cliente tem que ser tratado. A empresa, ela pode entregar só até aqui, mas eu posso fazer diferente, eu posso levar até lá. Então, hoje, eu sinto esse DNA que eu tento passar para ele, junto com a Ludmila. É o que acaba fidelizando o cliente. Com certeza. Né? É o bom atendimento, é esse pequeno detalhe. Teu pai poderia ter deixado lá naquele outro ponto, mas talvez aquilo ganhou, né, a confiança, ganhou o prestígio do cliente que contratou o serviço do teu pai ali, e é o mesmo que você acaba fazendo atualmente aí com o trabalho de exportação e importação, né? Fazendo mais do que o combinado, né? Que legal. E algo que é muito importante na nossa área, como a gente mexe com legislação, muitos valores passam
através da gente, né? Então, assim, precisa ter muita segurança os clientes. Quando eles nos passam uma procuração, a gente se torna representante legal deles. Sim. Então, a gente precisa ser confiável. E como é que ele pode confiar em alguém que ele não conhece ainda? É com esse know-how que a gente tem do dia a dia, né? Com essa fama que vai pegando assim, não, eles são confiáveis, eles lidam bem. E no que diz respeito à honestidade, a gente trabalha de forma muito honesta e transparente com os nossos clientes. A gente fala a verdade, a gente não vende um mundo de ilusão. Como você falou assim, se você quer importar ou exportar, procura a JRD. A gente vai falar a verdade. Se acontecer do cliente querer trazer algo que vai ser difícil, a gente vai mostrar o caminho para trazer. Sim. Mas a gente não vai esconder para ele só para as dificuldades, os desafios que ele vai ter para chegar aqui, ou né? até mente os pode demorar, ou de repente não vai iludir ele. Não sim. Essa é a palavra, ilusão. A gente não vai iludir para que ele esteja consciente daquilo que ele quer fazer. Entendi. Às vezes alguns clientes até não entendem. Falam assim, mas eu quero... Você está criando alguma barreira, algum impedimento? Não estou criando. Eu estou te protegendo. Sim. Porque eu não quero que você chegue aqui com a tua mercadoria e tenha uma dor de cabeça. Eu quero que você tenha sucesso, porque o meu sucesso depende do seu. Exato. Não basta só chegar do Brasil, né? Sim. Mas precisa tirar lá do porto, né? E isso que, de repente, os órgãos fiscalizadores acabam impedindo porque tem algum entrave ali que não permite a entrada daquele produto no país. E a gente sabe que a honestidade é muito importante no nosso, em qualquer meio, né? Mas no que diz respeito ao nosso, por lidar com documentos, com valores, etc., é muito importante. E um fato que eu lembro também, ainda de criança, da parte da minha mãe, em relação a essa questão da honestidade. Porque sempre me ensinou, tanto ela como meu pai, a questão de ser honesto, fica só com o que é seu. Não queira o que é dos outros. E uma vez eu estava no correio junto com a minha mãe, caiu lá um bolinho de dinheiro de uma pessoa no chão, e aí eu olhei e ia esticar para pegar, minha mãe bateu na minha mão, pegou, entregou para a pessoa. Aquilo dali ficou marcado. Sim. Falei assim, então a gente lida com os valores dos clientes com muita responsabilidade. Sim. Porque a gente sabe que não é nosso. Então, assim... A gente entende que não é nosso. Ô, Ludmila, agora me conta, como que foi a estruturação da JRD Comex? No início era só o José, você começou lá 3 anos depois, mas quando você... Ali ainda era só a dupla ou tinha mais gente? Como que foi a contratação, a captação de novos profissionais para atuarem? A JRD começou em 2014. O José Roberto tinha um sócio. E foi que deu o ponto inicial dela. Ela era uma salinha bem pequenininha que cabiam 2 mesas. E dali em diante, um dia de cada vez, eu falo até hoje. Às vezes chega alguns clientes contratando a gente e ele se deslumbra. Por isso que eu falo que eu sou a razão. Aí eu falo, sempre um dia de cada vez, com os pés no chão. Claro que a gente tem sonhos para realizar tudo, mas sempre um dia de cada vez. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Um pouco da emoção é bom, né? Dar aquele frisson e tal, mas tem que ter a razão também para... Não, só para dar uma sonhada, né? Sim. E depois nós passamos por uma sala que já cabiam mais mesas, a gente foi estruturando. Passaram já muitas pessoas na JRD. Bastante. E a gente também, nós começamos a contratar estagiários. Inclusive tem, né, uma parceria de vocês com o CIE. Nós temos uma parceria com o CIE. Que os estagiários vêm estudando comércio exterior, logística, relações internacionais. E a gente dá oportunidade. E a nossa primeira... nós tivemos dois primeiros... Como é os primeiros, a gente nunca esquece, né? Então, nós tivemos os 2 primeiros. E depois de 1 ano, 2 anos... A gente conseguiu efetivar eles, né? Uma delas ainda está com a gente até hoje. Que ela é bem o perfil... Tem muito perfil do José Roberto. Eu falo que ela tem um perfil dele. Mas ela é uma boa menina e tal... E agora, depois de 2014, 2022, nós conseguimos mudar de endereço para uma sala maior. E aí iniciou, e graças a Deus mesmo, é um dia de cada vez, e nós vamos contratando. A gente sempre fala para os estagiários que nós temos a vontade
temos o desejo de efetivar eles, mas a gente fala honestamente, como ele falou, que é com calma, porque a gente não gosta de contratar. A gente não gosta nem de pensar que a gente contrate e daqui a um tempo a gente tem que desligar ele. Então, a gente sempre foi honesto com todos que estão lá, que a gente quer contratar, mas vamos ver como vai ser, as nossas condições. Mas Deus tem abençoado, vai fazer 1 ano agora em maio que a gente... nós pegamos a sala ao lado, então hoje nós temos 2 salas grandes. Onde que fica hoje a JRD Comex? Fica na Praça da República. Lá em Santos. Lá em Santos. Fica próximo ao... Na frente da alfândega. Na frente da alfândega. É na frente um do ponto porto. bem estratégico. Sim. Em Santos, onde tudo acontece. Turísticos também. Tem alguns clientes que vão nos visitar e falam que vão tirar foto, que vão lá. É bem legal. Que legal, que bacana. E José Roberto, me conta, que tipo de produto que vocês mais exportam? A gente, assim, um pouco antes... Que vocês são procurados para exportar, né? Um pouco antes do... Quando a gente iniciou a JRD, a gente estava voltado ali mais para o comércio de couro, carne. E aí acabou que aconteceu algumas crises e esses produtos acabaram não sendo mais vantajosos para nós. A gente acabou tendo uma oportunidade de entrar no ramo do açúcar, né? No commodity sempre açúcar. na base do commodity. Do commodity. Que vocês exportam commodity. Isso, foi pro viés do commodities e acaba que sendo como por ser um segmento fechado, bem seleto, e a gente conseguiu apresentar um bom trabalho, isso possibilitou que a gente fosse agregando mais operações. A gente iniciou com a operação de açúcar. Sim. Açúcar em container, depois açúcar a granel, né? O porão do navio cheio de açúcar. E a partir daí veio o amendoim, castanha, macadâmia. Hoje a gente faz feijão, arroz, milho de pipoca. Iniciamos agora uma operação de ovos para os Estados Unidos, né? Você já parou para pensar que muitos países ao redor do mundo são abastecidos graças ao trabalho que você faz aqui no Brasil? Sim, é muito legal. E assim, no que diz respeito a gente... Que se não fosse o teu trabalho, né? O trabalho de despachante, não chegaria lá. Não chegar. E assim, o legal foi na questão da pandemia, né? Não legal que a pandemia foi um período triste para todos, sim, né? Claro. Mas no que diz respeito à necessidade, a pandemia nos possibilitou a gente crescer. Porque o agronegócio não parou, sim. As exportações de açúcar, de amendoim, etc., não pararam e precisavam ter agentes que trabalhassem presencialmente, porque toda essa documentação ainda é manual. Ainda existem certificados, documentos que são assinados manualmente, que precisam transitar de um país por outro através de pessoas. E a gente estava ali justamente para poder possibilitar que essas operações acontecessem. Isso nos fortaleceu bastante, porque nesse momento a gente conseguiu diminuir esses prazos, fazer com que as operações acontecessem, e aí foi a partir daí que a gente começou a expressar esse crescimento no ramo do agronegócio. Você estava me contando também na época da pandemia que teve muita procura na questão de exportação do álcool em gel, não é isso? Sim, também. A gente atuou na exportação de álcool gel na pandemia, bastante forte para alguns países da Arábia. A gente mandou bastante álcool gel. Foi um período bem, bem difícil, mas também houve oportunidades para a gente poder atuar, né? Sim. Foi bacana. E hoje quais países, para quais partes do mundo que vocês mais exportam? Hoje, assim, a maioria dos commodities elas vão para a Ásia e Europa, né? Ásia, Europa, alguma coisa para a África, bastante África também, na questão do açúcar, né? Agora, e alguns produtos aí para os Estados Unidos. Ô Ludmila, você já tinha pensado, já passava pela tua cabeça em algum momento da sua vida, até chegar na JRD Comex, que você iria gerir uma equipe de 20 profissionais e de uma empresa voltada a esse ramo? Não. Não, nunca pensei. Como eu já disse, é um desafio para mim. É um dia de cada vez. Mas eu acho muito legal. Acho pensar que o nosso nome está indo para fora, pensar que um dia nós vamos ser conhecidos lá fora, como pessoas, como uma empresa. Acho que é um desafio realizador, posso dizer. Na verdade, assim, não cortando você, mas agora você me fez lembrar que nós já conseguimos clientes internacionais. Nós temos 2 clientes que não são do Brasil.
que por a gente fazer um bom trabalho aqui, eles viam o nosso nome lá e sabiam que daqui, quem estava possibilitando aquelas documentações de saírem em um bom tempo e saírem corretas, eram nós, fizeram com que essas empresas nos procurassem para importar. Para eles abriram filial no Brasil e contaram conosco para ser o despachante deles. Que legal. E a logística também. E a logística também, foi bem legal. O trabalho de exportação é maior do que o de importação para vocês aqui? Na JRD Sim. Hoje é. A gente tem clientes que fazem importação também, porque trazem alguns insumos. Tem alguns outros que a gente também atua com menor expressão, mas o nosso carro-chefe realmente é a exportação. Agora, mas tem, com relação à importação, teve uma história inusitada, um período desse trabalho da JRD, que vocês passavam a importar, fazer o trabalho de importação para diplomatas? Como assim? Foi bem legal, foi uma oportunidade que surgiu. Nessa ocasião ainda o nosso sócio ainda fazia parte da empresa e nós tivemos que viajar para Brasília. 2019 para poder conhecer a empresa que estava fazendo essas vendas de carros para diplomatas, embaixadores, etc. E a partir do momento que o veículo ficava pronto lá na Suécia, eles nos davam só quem era o cônsul, o diplomata. Sim. A gente fazia contato com eles para fazer a documentação e trazer o veículo lá da Europa até aqui no Brasil. Trabalhamos por 1 ano com esse tipo de operação e foi um desafio bem legal. E importou muitos veículos? Muitos veículos. Tem uma ideia de quantos? Não, assim, são assim, não tem muitos. Eu acho que uns 20 ou 30 veículos. Né? Que legal. Então, ao longo do ano, né? Sim, Que assim, sim. São operações que não são comuns, né? Então, assim, não são volumosas. Entendi. E com relação à legislação aduaneira, ela altera muito, muda? Isso varia de país para país, aqui no Brasil mesmo, enfim, como funciona? A nossa principal obrigação primeira é a lição de casa, é aqui o Brasil, né? Sim. Como funciona no Brasil. No que diz respeito ao destino, onde essas cargas vão chegar, Sim. a gente faz um estudo de acordo com cada produto, com cada país, para poder possibilitar que o cliente não tenha problema quando a mercadoria chegue lá. Sim. Para a gente estar bem informado aqui, bem atualizado, nós somos associados a algumas entidades, né? Somos associados ao Sindicato de Despachantes em Santos, somos associados à Associação Comercial de Santos, que possibilita a gente estar informado com o que está acontecendo. A gente está participando de palestras, de cursos. Para se manter atualizado, né? Sim. Para se manter atualizado e poder saber o que está acontecendo, porque a legislação brasileira, ela muda constantemente. De acordo com o que está acontecendo no cenário, no mercado, né? No mercado econômico, as coisas vão mudando. Seja de necessidade de documentos, como seja de impostos, etc. Né? Tá, você se lembra da primeira importação que fez, ou exportação? Primeira? Na JRD ou da Vida? Da JRD. Da JRD foi o couro, né? A gente começou com o couro. Foram exportações de couro. E assim, qual foi o maior desafio enfrentado? Você lembra? Com relação a esse tipo de trabalho? No couro não lembro. Assim, teve um fato inusitado que foi, eu comentei com você mais cedo, a gente estava falando da primeira visita do cliente na JRD, né? Como foi? Foi... Depois, hoje a gente dá risada e foi engraçado, né? Mas assim... começamos num escritório bem pequeno, bem modesto, né? E existia uma preocupação no que diz respeito à visitação do cliente, de um cliente aparecer lá para nos visitar. Por quê? Porque os nossos concorrentes, a estrutura deles, a gente sabia qual que era, né? Uma estrutura mais robusta, mais tempo no mercado. E a gente sabia que a gente poderia concorrer com eles no serviço, naquilo que a gente estava prestando. Mais a estrutura. Mas visualmente, o cliente de repente poderia chegar, entrar numa salinha lá, ver duas mesas. Mais simples, né? Mais simples e pensar assim, será que eles vão dar conta do meu trabalho? Então tinha essa preocupação. E aí, a pandemia, ela nos favoreceu porque não existiu mais. Ficou um bom tempo sem ter a visita. Né? Então ficou aquelas reuniões via Teams, via Meet. Então, assim, não tinha a visita. Sim. E aí, quando terminou a pandemia e foi ter a primeira visita,
A minha filha, Ana Beatriz, ela estava trabalhando com a gente já. Começou cedo lá. Porque eu esqueci de falar dela, senão ela pode ficar com ciúmes depois. Ah, muito bem. São duas meninas. Sim, Isso, duas É a Alice e a Ana e a Ana Beatriz. Isso. Ah, muito bem. A Alice quer ser atriz, A né? Alice, ela quer seguir por um outro caminho. Sim. Isso, E a Ana Beatriz já é do comércio exterior. Tá. A Alice, vocês vão exportar ela pro exterior para fazer filmes, para participar lá em Hollywood. Sim, exatamente. É Se o que Deus ela- quiser. É outro tipo de exportação. É outro tipo. É o que ela mais quer. Ah, é o muito que ela bem. mais quer. E assim... E aí a Ana Beatriz já tinha começado com a gente. Ela, a princípio, seria só para ela poder... Ela estudava de manhã, né? Sim. E à tarde ela ia pro escritório e ficava ali comigo. E aí a gente ia receber essa primeira visita que nem era cliente ainda. Um possível cliente, um Mandei possível uma exportador. apresentação, a Possível. proposta, e ele falou assim, ó, tá bom, eu quero te visitar, quero te conhecer para saber se eu Sim. vou dar o trabalho para você ou Eu não. fecho o negócio. Nós tínhamos uma salinha pequena, comprei uma cafeteira daquela de cápsula Sei, e tal. Falei assim, sei. vamos impressionar o cliente, né? Dar um café para ele. O bendito do ar-condicionado não estava instalado ainda, estava lá pronto na caixa, mas o técnico lá me deixou na mão. Não estava instalado. Não estava instalado, estava um calor. Eu fui para outra sala e a Ana Beatriz falou: vou fazer um chocolate lá, né? Um Nescau. Colocou lá na cápsula para fazer e foi pro banheiro, foi fazer outras coisas e deixou lá. E aí eu E pensou que ia parar, só que... pensou que ia parar sozinha, a máquina não parava. transbordou o não parava. chocolate. Tinha que apertar o botão, ela não apertou e aí inundou a sala de chocolate lá e ficou Nossa. aquele cheiro. E tava calor, Uhum. então demorou mais pro cheiro passar. pro cheiro sair. Uhum. O cliente chegou no calor e no chocolate. Nossa. Aí Coisas da vida, os perrengues. Talvez tenha sido doce que ele gostou da gente. E acabou fechando o negócio. fechou com a gente, Olha e lá. aí se tornou amigo, parceiro, e foi muito legal. E depois a gente deu risada disso tudo, mas sim, foi a primeira visita e teve esse fato inusitado aí. E hoje vocês conseguem contabilizar o número de quantas importações ou exportações já fizeram ao longo Desses 11 anos. desses 11 anos? A gente não tem contabilizado isso assim em números agora, mas assim, aproximado, sei lá. aproximado por ano É uma média anual. Sim, média anual. mais ou menos de uns 3 mil embarques, mais ou menos. 3 mil embarques por ano. A JRD, ela, Bastante coisa, hein? ela começou pequena, né? Todos começam pequeno, a gente começou pequeno. E graças a Deus a gente tá num constante crescimento. Sim. A gente fala assim, o ano passado foi 3 mil, no ano anterior, por exemplo, foi 2. Agora a gente projeta que seja mais. Então, Sim. assim, a gente não tá medindo quanto que a gente vai fazer. A gente quer fazer o que a gente está fazendo com qualidade. Excelência. E tem uma frase até que a Ludmilla colocou na parede lá, a gente... Dê o seu melhor, dê o melhor de si e deixe o resultado com Deus. Muito É de um bem. filme. Muito bem. Desafiando Gigantes. Que legal, que bacana. Tem essa inspiração para nós todos os dias, a gente dar o nosso melhor, né? Com as condições que a gente tem, como Sim. diz o Cortella, né? Para quando a gente tiver melhor condição, a gente poder dar Sim. melhor ainda. Então, isso daí a gente busca todos os dias. Quais os próximos passos da JRD Comex? Os próximos passos. Como que vocês enxergam, vocês planejam que a JRD Comex esteja daqui a alguns anos? A gente quer muito se consolidar ainda mais na questão do agronegócio, né? Não só do açúcar. A gente tem ainda muitos desafios para seguir. O que a gente quer mais é consolidar o nosso time para excelência, no que diz respeito ao atendimento ao cliente. Quando as empresas ouvirem da JRD e falar assim, não, eu sei que lá eu vou ser bem atendido. E aquilo que eu falei no começo, os clientes se sentirem especiais. Falar assim, caramba, vale a pena eu trabalhar com a JRD porque ele se preocupa com a minha carga, se preocupa se eu tenho prejuízo. O nosso maior desafio é conseguir se consolidar no mercado com essa referência de empresa. De uma empresa que trata os clientes com verdade, com segurança e presta um serviço de qualidade. Que bacana, que Esse bacana. é o nosso maior desafio. O lado dele é operacional. O meu lado, eu quero, iremos alcançar, se Deus quiser, que a JRD seja reconhecida pela humanização dos colaboradores. Tá. Porque eu acho muito importante tratar eles não só como uma peça que vai ali trabalhar, e sim como humanos também. A valorização, A valorização deles. E hoje em dia também é muito difícil
a saúde mental, né? Sim. Então, NR1, né? Isso. O nosso trabalho é muito estressante, né? Vai entrar em vigor agora, em maio. Então, pra gente é muito importante tratar eles bem, entender que eles são humanos, E né? como que vocês estão se adequando à NR1, essas questões psicológicas dos seus colaboradores? Antes a gente sempre tratamos eles com humanidade, né? Entendemos que eles têm filhos, entendemos que eles são mães, são pais. Sempre quando eles têm algum compromisso particular, mesmo que seja em horário de expediente, a gente deixa eles irem no seu compromisso. Porque a gente sabe que isso é bom para a saúde, né? Porque pais, mães, seres humanos se cobram muito, né? Então, é importante que a gente seja uma empresa flexível a isso. Porque, assim, por exemplo, tem a dancinha do filho na escola lá, da filha. A gente quer que participe, vai lá. O nosso serviço é muito estressante. Por quê? É uma pressão muito grande. Uma ação nossa pode resultar num prejuízo. Pode resultar num prejuízo não só a nível aqui no Brasil, mas o cara que está esperando a mercadoria lá fora não vai chegar porque alguém errou. Então, imagina a pressão de quem está ali. Tem uma cobrança fazendo, grande, muito né? forte. Então, e aí, o documento está pronto, né? Tá tudo certo para fazer o embarque ou não? É uma pressão muito grande. Então, a gente toma muito cuidado com que essa pressão seja dosada, com que essa pressão seja canalizada. Hoje a gente tem 3 setores, além do financeiro e administrativo. Operacionalmente, a gente dividiu os setores de acordo com os tipos de operação, para que cada um esteja envolvido naquilo de forma com que ele consiga dar o seu melhor e possa se sentir satisfeito com aquilo. O que mais a gente busca é que eles estejam ali satisfeitos com o que eles estão fazendo. Felizes, porque se você não está feliz com o que você está fazendo, certamente você vai ter um problema psicológico, você vai ter um problema familiar, porque aquilo dali não vai... Você vai embora para casa e você vai levar os problemas que aconteceram no dia. Assim, são diversos. Então, assim, a gente tem feito cursos com eles, disponibilizados esses cursos para que eles possam se alimentando de coisa boa, a capacitação, a qualificação, né? E assim, e fazer com que eles se valorizem nas suas carreiras, que eles possam realizar os seus sonhos através dali. Costumo falar que a JRD era meu sonho, ter uma empresa, abrir uma... Hoje ele já foi realizado. Hoje o nosso sonho é conseguir fazer com que os nossos colaboradores realizem o sonho deles. E isso para nós quando a gente vê uma conquista de um ou de outro, para nós essa é gratificante. E às vezes vem uns que estão desanimados, que falam, não reclamam, mas estão desanimados. Nós vamos lá e falamos, não, mas é isso aí, é um dia de cada vez. O meu lema é um dia de cada um. O meu lema é um dia de cada vez. A gente sempre motiva eles e fala, não era isso que você queria, hoje você já está mais longe, hoje você vai dar mais um passo. E assim vai. É importante. É importante esse lado humano, né? Com o cliente e também com o colaborador, para deixá-lo mais motivado, para ter mais energia, para acabar ajudando mais vocês, né? Com a questão da empresa e também na vida pessoal dele também, né? A necessidade de capacitação é constante, né? E a necessidade deles estarem bem para ser capacitados eles saberem que eles não estão presos lá. Que as coisas vão acontecer e eles precisarem se deslocar para alguma coisa, eles vão ter essa flexibilidade de poder saber, eu tô numa empresa que entende que eu tô com esse problema, com aquele, tem que resolver isso, eu acho legal. Quanta história boa, hein? Estamos aqui batendo um papo aqui no podcast Mundo Empresarial, hoje recebendo o José Roberto e também a Ludmila, os CEOs responsáveis pela JRD Comex. Tá gostando, né? Está assistindo, tá curtindo? Então, compartilhe esse vídeo para mais pessoas também assistirem, acompanhar, pessoas que gostam aí de histórias relacionadas a comércio exterior, a essa questão de alfândega, de importação, exportação, um assunto um tanto delicado, né? Porque nem todo mundo sabe como funciona, né, a chegada da mercadoria no porto, o embarque dela para outros países.
e aqui nós estamos descobrindo, conhecendo mais detalhes com esses dois empresários, esses dois gestores. Bom, já já a gente vai continuar essa nossa conversa, mas antes quero convidar você que está assistindo o programa hoje pela primeira vez, e você que também é um empresário, empreendedor, qualquer que seja a área de atuação, e gostou da história deles, se inspirou e de repente fala, poxa, eu também tenho uma história bacana como a do José Roberto e da Ludmila, também gostaria de compartilhar a minha história no podcast Mundo Empresarial. Então entre em contato com a nossa equipe, descubra como fazer parte aqui do nosso programa, enfim, de você compartilhar um pouco mais da sua vivência empresarial no ramo que você escolheu aí para empreender. É isso mesmo, entre em contato com a nossa equipe e com certeza você vai ter uma grande experiência. A gente te espera aqui de braços abertos para ouvir e conhecer um pouco mais da sua história. Lembrando que o Mundo Empresarial está completando 10 anos agora em 2025. Por aqui já passaram inúmeras personalidades, muitos entrevistados no programa na televisão. E o podcast Mundo Empresarial está indo para o 3º ano de sucesso. E como eu disse no início do programa, agora com mais um dia de exibição durante a semana. Segunda, terça, quarta e sexta-feira. 4 episódios semanais inéditos para você assistir e acompanhar. Então, se você é empresário, você pode fazer parte do programa Mundo Empresarial na televisão e do podcast. Enfim, entre em contato, é a tua marca em evidência, ganhando destaque para muita gente te assistir. Só aqui no YouTube são mais de 130 mil inscritos, mais de 130 mil pessoas vendo a tua marca, conhecendo a tua história. E na televisão, então, nem se fala, né? A exibição aí para a Rede TV em todo o país, na VTV SBT, que é afiliado do SBT para a região de Campinas e Litoral Sul de São Paulo, e na TV Cultura Paulista. Olha quanta visibilidade que a sua marca, a sua empresa, você empreendedor terá. Então, venha fazer parte também do podcast e do programa Mundo Empresarial. Muito bem, voltamos a falar aqui sobre exportação e importação. Eu gostaria que vocês mostrassem um pouco, José Roberto, nesses quase 30 anos de experiência nesse ramo de despachante aduaneiro, como que você vê o mercado atual, tanto de exportação como importação? O Brasil está bem preparado, tanto para exportar como para importar? O desafio maior no que diz respeito à exportação é o desafio logístico, né? Fazer com que as mercadorias cheguem principalmente nos portos, né? São as estradas, são o próprio porto em si, a infraestrutura dele não é adequada ao volume que o Brasil é capaz de poder exportar. Então, a gente vê iniciativas que vão acontecendo para modernizar, para poder possibilitar com que essas cargas escoem e cheguem até o porto com maior rapidez, com maior agilidade. A gente vê esse esforço de acontecer, mas ainda precisa evoluir bastante no que diz respeito a essa parte logística para poder fazer acontecer. O Brasil tem um potencial tremendo de tudo que planta aqui, né, na parte do agronegócio, tudo. E não só isso, mas também os manufaturados. Aquilo que o Brasil produz é de muita qualidade. Precisa explorar um pouco mais os mercados, explorar um pouco mais essas necessidades. Esse é o grande desafio, né? Poder fazer com que as empresas brasileiras consigam exportar. No que diz respeito à importação, existem muitas situações relacionadas que possibilitam essas empresas hoje de trazer mercadorias, por exemplo, da China. A China é um grande parceiro do Brasil no que diz respeito à importação, né? Vários empresários brasileiros precisam de produtos que estão na China para poder possibilitar os seus negócios aqui. Até produtos que possibilitam eles de exportar. A gente tem clientes que trazem matéria-prima da China para possibilitar com que eles produzam o que eles exportam aqui e transformar nisso em exportação. Então é bem desafiador. E é muito burocrático a parte principal com relação à importação. O Brasil, ele tem portas abertas, claro, tem toda uma legislação, regime, uma série de coisas para se cumprir. Mas poderia se descomplicar? Poderia ser uma coisa mais fácil para quem está querendo importar? A ideia do livre comércio, ela é atraente para todos que fazem parte, né? Mas existem alguns pontos que acabam impactando com que isso ocorra com uma velocidade maior. Ou seja,
o que é interesse para um país, às vezes não é para o outro. Então, Sim. existe a necessidade desses acordos que a gente vê acontecendo entre os governos de países, acordos que existem, por exemplo, no Mercosul, que existem com a Europa. Esses acordos, eles possibilitam que as coisas aconteçam com maior velocidade, né? Porque enquanto tem barreira, acaba impedindo que aumente esse volume de importação e de exportação. No caso do Brasil, para exportação, ele tem bastante abertura em vários países, pela qualidade dos produtos, pela possibilidade que o Brasil faz com que determinados produtos cheguem em alguns países. Sim. Né? E no caso, para importar, o Brasil, ele tem essa vamos dizer assim, essa certa camaradagem, a questão da fiscalização. Nossa, barrou a entrada de determinado produto aqui no Brasil. É mais fácil ou tá certo o jeito como é conduzido atualmente? Assim, de 30 anos para cá, quando eu comecei a trabalhar, né, ao longo do tempo a gente vai vendo essas barreiras burocráticas irem caindo, né? Hoje o Brasil ainda é um país, eu não sei dizer em que escala que ele está no nível de burocracia, mas é um país menos burocrático do que era 30 anos atrás. Mas ainda tem um caminho muito, muito grande, longo a seguir para poder se tornar um país mais prático no que diz respeito à burocracia. Porque isso possibilita as coisas acontecerem de forma mais rápida, né? Assim, hoje, principalmente no que diz respeito à exportação, mas aí existe uma necessidade também lá de fora no que diz respeito à parte da documentação. Hoje existe um desafio muito grande da pandemia para cá em evitar que se precise do documento papel. Sim. Né? A assinatura eletrônica ela tem ganhado espaço, mais espaço, né? em várias esferas, né? E no que diz respeito ao comércio exterior, para alguns países ainda é um tabu, ainda existem a necessidade de ter ali o papel, o documento físico assinado. Olha só. Isso acaba... O Brasil, então, está na frente, vamos dizer assim, de alguns países. Mas não é só o Brasil estar na frente. Não adianta nós aqui conseguirmos emitir a documentação de forma digital se o país lá no exterior não aceitar aquele documento de forma digital. Entendi. Então, existe a necessidade de um comum acordo. De ambos aceitarem esse tipo de... Criar alianças, né? Mais acordos aí com... Para a exportação, no que diz respeito à desburocratização, a se tornar o processo mais ágil, realmente o caminho para a digitalização dos documentos. Por quê? Hoje, a gente pega um documento aqui e para despachar ele para o exterior, por exemplo, para a Europa, tem documentos que levam 8, 10 dias para chegar lá. Sendo que num passar de e-mail com um documento assinado digitalmente, você passa... Sim. É instantâneo, né? Hoje a gente sabe, pelo que eu ouço, né, com relação a tudo que você tem, que a JRD tem feito, as exportações acontecem através de clientes parceiros, né? Dos produtores, que você, essa prospecção de parceiros, você vai até as empresas, oferece o teu serviço, a pessoa tem interesse de exportar e você acaba facilitando não, mas fazendo todo o processo necessário até que de fato a pessoa consiga escoar esse produto para outro país. Muito bem, agora José, conta pra gente, uma empresa que nunca exportou, mas deseja, tem essa ideia, mas não sabe por onde começar. Quais as etapas, quais são os processos até conseguir, de fato, escoar esse produto, essa matéria-prima, esse commodity para outros países? O que a empresa precisa fazer? Hoje ela precisa... A principal habilitação é na Receita Federal, né? Ela precisa estar habilitada para poder importar e exportar. Nós conseguimos fazer esse processo para ela, de habilitação da empresa dela para ela poder exportar. E de acordo com o produto, a gente investiga se precisa ter mais alguma habilitação para que possibilite ela a fazer aquela exportação. Vou dar um exemplo, o café. Se é uma empresa que quer exportar café, ela não pode ter só habilitação na Receita Federal. Ela precisa ter habilitação no Secafé, que é um órgão que possibilita aquela empresa, determinada empresa, a ter a numeração que ela precisa para poder exportar. No caso, até no exterior, para aquele produto chegar, ele também tem que ter uma certificação. Sim. Por exemplo, o café principalmente, se ela quer exportar café, ela não pode, vou colocar dentro do container e vou mandar para lá, não. Ela precisa ter essa habilitação internacional na OMC, que é a organização... Pode cortar. Errei. A organização... OIC. Tá. É OIC. Então pode corta a partir mandar. daí. Seletor, pontos de corte. Vai.
Um exemplo, uma empresa que precisa exportar café. Ela não pode só ter habilitação na Receita Federal, ela tem que ter uma habilitação na OIC, que é a Organização Internacional do Café. Porque a saca dela, daquele café que vai chegar lá no exterior, ela tem que ter uma numeração que é fornecida através desse órgão para que esse café chegue lá e ele seja aceito. Senão ele não é aceito. E aí outras mercadorias a gente avalia de acordo com... A gente já trabalhou também com cosméticos, por exemplo. Tem países que para entrar determinados cosméticos precisa mandar primeiro uma amostra para lá para ver se ele não tem nenhuma origem de produto... animal, alguma coisa assim, para poder ser avaliado e assim ele ser aceito. Tá. Isso acontece também com o açúcar nos Estados Unidos, né? Sim, os Estados Unidos é um país que tem cota, né? Então, assim, se você quer exportar açúcar para os Estados Unidos, a empresa que vai importar esse açúcar lá, que vai adquirir esse açúcar, antes ela precisa fazer uma licença para poder receber esse açúcar. Ele não pode chegar lá sem ter essa licença, né? E daí chega uma amostra desse açúcar que deve ser exportado e os órgãos competentes vão fazer uma análise daquele material, é isso? E vai autorizar aquela empresa, vai habilitar aquela empresa a exportar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que qualquer produto de origem alimentícia que vá para lá precisa passar por esse órgão para ter essa habilitação, é o FDA, para ele poder receber esse produto lá. Antes você manda uma amostra, eles analisam, tá de acordo, eles te autorizam você a começar a mandar esse produto para lá. Que tipo de produto, que tipo de commodity, por exemplo, vocês estão exportando atualmente nesse ano 2025? Mais, que tem maior demanda? Açúcar, amendoim, feijão, gergelim, milho de pipoca, macadâmia, castanha. Vocês comentaram há pouco também sobre o ovo. O americano está importando o ovo brasileiro. O ovo brasileiro não era aceito nos Estados Unidos por causa que os Estados Unidos é um grande produtor de ovo, né? Só que eles estão passando por uma crise aviária, né? Então, por esse motivo, eles estão precisando de ovos e o Brasil está atuando como um grande exportador de ovos. E aí a gente conseguiu a possibilidade de um cliente que nos contatou e a gente está fazendo também essas exportações de ovos para lá. Que legal, hein? Esse mundo é fascinante, né? Sim. Apaixonante. Eu, assim, só ouvindo, conhecendo um pouco mais, eu já me interessei muito. É muito legal com relação a tudo, a esse processo de comércio internacional, comércio exterior. Enfim, isso acaba realmente dando muito engajamento, enfim, muita história boa. Tem produtos que têm umas particularidades que deixam a gente mesmo fascinado pelaquilo que ele tem de burocracia. Por exemplo, a gente fez já importação de um produto do Paraguai e do Uruguai, que esse produto ele tinha a anuência da Polícia Federal. É um produto que ele é altamente perigoso no Brasil, né? E para possibilitar a entrada dele, primeiro a gente precisou habilitar essa empresa importadora na Polícia Federal para autorizar trazer esse produto para o Brasil. Que produto que era? Pode falar? Ácido sulfúrico. Olha só. É um produto que ele é utilizado também com produtos ilícitos, né? Drogas, né? Sim. Então, assim, a Polícia Federal, ela habilita a empresa a fazer a importação e existe um controle de quanto que ela está usando aquele produto. Sim, e essa carga certamente é monitorada desde que chega do porto até o local onde vai fazer a E altamente controlada o uso dela. A empresa que faz a importação, ela tem um período para usar aquele produto e a cada mês ela tem que prestar contas para a Polícia Federal de que ela tem ainda aquele produto armazenado ali, a quantidade que ela vai usando, o saldo que fica, ela é obrigada a ir apresentando para a Polícia Federal para eles saberem o quanto que eles têm de estoque daquilo dali. Entendi. Bem controlado. Tem um controle. E quanto à sobretaxa, uma coisa que se fala, né, dos últimos dias, últimos meses aí, com relação à decisão do Donald Trump de sobretaxar os países que vão fazer a exportação, né? E eu gostaria que você falasse de que forma que isso acaba impactando o trabalho de vocês aqui no Brasil. Hoje, assim, nós, JRD, não atuamos com algum produto que tenha sido taxado e impedido, mas, por exemplo, o alumínio recentemente que foi taxado, os exportadores de alumínio estão sofrendo porque, consequentemente, vai diminuir as demandas de exportação daquele produto para aquele lugar. Porque o custo dele vai ficar mais alto para quem está importando lá, né? Então, quando o Donald Trump faz isso, ele não prejudica só esse lado aqui. Mas ele acaba prejudicando o próprio importador que estava levando aquela mercadoria para lá. Vai ficar mais caro para ele também, né? Muito bem. Que papo bom, hein? Conversa legal.
E aqui com a Ludmila, com o José Roberto da JRD Comex de Santos, do litoral sul de São Paulo, para o podcast Mundo Empresarial. Pois não? Não cortando você, mas quando você falou de sobretaxa, um desafio bem grande que tem os exportadores, até mesmo, e fica mais difícil ainda para os pequenos, são os custos portuários. O custo no porto é muito alto. E cada vez mais esse custo fica alto da movimentação, desde a movimentação da carga até o que diz respeito a controle de segurança, tudo é repassado para o exportador. Então fica muito caro para se fazer uma exportação. Não é algo tão barato como deveria para poder possibilitar essas exportações, né? Já que sai daqui do Brasil. Sim. Muito bem, muito bem. E agora com relação a imprevistos, coisas que, como você falando, com relação a valores, taxas e tudo mais, a imprevistos logísticos, né, com relação à greve, até mesmo problemas de documentação, vocês já passaram por isso? Como que vocês, de alguma forma, conseguiram sair de uma situação assim? Assim, a gente, né, recentemente aí até os fiscais da Receita, né, estão em greve em alguns lugares, tal, e enfim, isso acabou impactando o trabalho de vocês, atrasando uma exportação, uma importação, enfim, a liberação daquela carga, de repente? O método mais eficaz no que diz respeito a imprevisto é a antecipação dos fatos, né? A gente está na frente do que pode acontecer. E sempre contar que pode ter um imprevisto. Então, se trabalhar com plano A, B, C e D, é necessário. Tá. Você vai eliminando as opções. Aconteceu isso, eu preciso fazer isso. Agora não dá, eu vou por esse caminho, vou por esse, para possibilitar com que a situação ocorra da forma mais amena possível. Porque tem situações que fogem do nosso controle. Por exemplo, hoje, com essa greve dos fiscais da Receita Federal, um processo que é selecionado para inspeção física, só para o processo ser distribuído, direcionado para o fiscal que vai fazer essa conferência, está levando em média de 10 a 15 dias. Olha só. Então, imagina, fica parado e não tem o que você fazer. Nesse tempo, enquanto isso, você não consegue... Não tem o que você fazer. E no que diz respeito à antecipação, realmente está antecipado para quando acontecer a fiscalização, a gente está preparado com os documentos, com a expertise para poder liberar o processo e não fazer com que ele atrase mais ainda. Mas daí você... Pois não, pode falar. Nós também passamos pela guerra da Ucrânia. A gente trabalha bastante forte com amendoim também, né? E a guerra na Rússia com a Ucrânia, 40% do volume de exportação de amendoim ia para esses países. Isso atrapalhou bastante, aumentou muito os valores dos fretes internacionais. Um exemplo, um frete daqui para a Rússia antes da guerra era em média de $1.500 a $2.000. No período que a guerra estava ali no alto fluxo, chegou a $12.000. Caramba, hein? Então, assim, são situações que ocorrem que... Não é só difícil para o despachante, para os exportadores também. E para nós não é legal, porque quando a gente vê que o exportador está sofrendo, nós sofremos junto, porque se ele não consegue exportar... Vocês não conseguem trabalhar, não tem trabalho. Exato. Porque se fica inviável para ele... Por isso que a nossa preocupação é que a operação dele ocorra com sucesso, que ele tenha menos custo possível, extra, ou custo desnecessário, porque se a gente conseguir fazer com que ele economize, a gente vai fazer com que ele exporte mais. Ele exportando mais, a gente tem mais trabalho. Você comentou há pouco, né, no caso da greve aí dos fiscais da Receita, que acabam impactando no despacho da matéria-prima e tal, de pelo menos 15 dias. Mas no caso, você vai fazer uma exportação, tem uma data exata de quando aquele produto vai ser embarcado para chegar no outro país. Mas daí quando ocorre esse atraso, o navio fica esperando ou não? Como que faz? O navio não espera. É assim, para exportar, como eu falei no começo, né? A importação é a necessidade do conhecimento. A exportação é a necessidade da logística. Porque se você atrasa um dia e perde um prazo, o navio não espera. O navio vai embora, a tua carga fica parada no porto. E a cada dia parado, isso é um custo... É que você falou do prejuízo, né? Prejuízo imensurável. Porque ele tá lá estocado no galpão e tal, e aquilo é cobrado aluguel. Diariamente. Então, assim, não é saudável para a operação que isso ocorra. E, assim, os prazos são sempre muito curtos. Por isso, da necessidade do planejamento logístico ser eficaz para que as coisas aconteçam numa sincronia, que esse prazo seja cumprido e o container embarque naquele prazo determinado.
Muito bem. Ludmila, conta pra gente os desafios de estar gerindo uma equipe, e, enfim, também nesse atendimento ao cliente. Você chega a fazer esse atendimento também, ou é só essa parte fica com o José Roberto? Não, é a parte financeira comigo. Eu atendo sim os clientes nessa parte financeira, mas a gente tenta se encaixar um no outro. O que é a necessidade, nós vemos a necessidade deles com a nossa e a gente se encaixa para fazer dar certo. Em questão da flexibilidade com eles. Igual ele fala que o que ele gosta, a sua necessidade é a nossa prioridade. Tem dias que eu brinco e falo, meu Deus, por que foi colocar esse slogan, né? Porque tem dias que é difícil. Sim. Mas a gente acaba se encaixando um no outro para fazer, com os clientes, para fazer dar certo e fazer acontecer. E aonde que o despachante aduaneiro ganha? Nesse caso, é uma porcentagem que vocês recebem? Como que funciona exatamente? Vocês cobram pelo processo da documentação? Como que funciona exatamente? A gente cobra pelo processo. O nosso serviço é medido pelo grau de dificuldade que tem para executar ele. Um exemplo, tem produtos que ele só precisa de liberação da alfândega para poder embarcar. Então, a gente vai cobrar o preço para fazer aquela liberação da alfândega. Tem produtos que, além da liberação da alfândega, precisa ser liberados na agricultura também. Então, a gente vai cobrar o preço de acordo com a complexidade do processo. Exato. Precisa mais órgãos, mais setores para... A gente vai exigir mais expediente da nossa parte, mais documentos. Tem, por exemplo, produtos que a gente faz que tem 3 documentos a ser emitidos. Tem outros que tem 10. Então, assim, é de acordo com o grau de complexidade do processo, né? Ô Ludmila, agora me conta, com relação à mão de obra para despachante aduaneiro, vocês têm facilidade na contratação ou também, assim como outros setores, passa uma dificuldade para contratar profissional para trabalhar nessa área? Não, a gente tem tido dificuldade. Embora nós temos uma pessoa que nos ajuda com isso, vá à caça, à busca, mas a gente tem uma dificuldade de encontrar. Tá faltando profissional? Tá faltando profissionais. E o que eu tenho visto, não só na área de comércio exterior, em muitas áreas tem faltado. Embora o nosso time esteja completo, graças a Deus está tudo bem, mas a gente tem tido dificuldade para encontrar colaboradores para essa área. A gente investe bastante também no treinamento, né? A gente tem uma base muito forte com essa parceria que a gente tem com o CIE. E a Associação Comercial de Santos. Com os estagiários e com o treinamento. Por quê? A gente faz com que a gente consiga treinar o profissional no perfil que é o nosso DNA, né? A gente tem na nossa equipe, no nosso time, uma mescla de experiência com juventude, né? Isso ajuda a ter esse equilíbrio, mas a maioria dos estagiários, ou a maioria dos que já estão efetivados, eles começaram como estagiário. Então, assim, eles conhecem as etapas com que fizeram com que eles estão onde eles estão, num grau mais elevado do profissionalismo. Por exemplo, quando eles começam, eu começo a falar assim, quando eu comecei com 15 anos, eu não sabia nem colocar grampo no grampeador. Aí eu tava lá grampeando os documentos, daqui a pouco acabou o grampo, aí eu... por onde que... Aí alguém chegou e falou assim, vem cá, tem que levantar aqui, tem que alimentar ele para funcionar. E hoje, quando eles chegam lá, os estagiários, bem cru, nunca viu um documento de importação e de exportação. A gente toma cuidado de ensinar e mostrar para eles assim que é dia... Tudo é importante. E assim, é dia após dia. Dia de cada Passou uma semana, eu pergunto, vem cá, que documento é esse? Aí a pessoa me fala assim, vem cá, semana passada você sabia o que era esse documento? Não. Então, a partir daí, a gente mostra para eles que o nosso tipo de ensinamento é como se fosse uma esponja. A gente vai bombardeando eles de informação, eles vão absorvendo cada um no seu tempo, do seu jeito, e aí isso vai fazendo como a Ludmila falou, o que a gente mais quer é ter essa equipe consolidada, esse time buscando a excelência. E hoje, graças a Deus, a gente está bem estruturado com isso. A gente está... avançando no crescimento justamente por isso, porque o time está cada vez mais forte. O Brasil está exportando bastante? Sim. A cada ano o Brasil bate recorde
na maioria dos commodities, o Brasil ou é o primeiro, ou é segundo, ou terceiro ali no ranking. Ou seja, nunca falta serviço. Nunca falta. Que bom, né? Graças a Deus. E a importância da JRD Comex no fato de oferecer solução para quem precisa exportar e também na formação de novos profissionais, né? Gente que já está estudando, mas que ainda não tem a vivência, não tem a experiência na prática, né? E então tem isso, né? Oferecer solução de um lado e solução de outro, formar novos profissionais para essa área. Vocês utilizam a inteligência artificial de alguma forma na atuação de vocês? Ainda não. A gente está caminhando. Um dos pilares que a gente está direcionado para esse ano é realmente investir na tecnologia. Né? A gente vai indo por etapas, né? Como a Ludmila falou. Fomos avançando no que diz respeito à estrutura. Fomos crescendo no que diz respeito à estrutura. Hoje a estrutura física está satisfatória no que diz respeito àquilo que a gente precisa. Na questão humana, de time, a gente também está com as pessoas estrategicamente colocadas nos seus lugares. E agora a gente está partindo para esse investimento digital, né? De tecnologia. Hoje a gente tem um sistema que o nosso processo, onde era manual, ele está se tornando mais digital e mais fazendo com que a automação dele seja o mais eficaz possível. Então a gente está caminhando para isso. Ainda não está da forma com que a gente quer, mas o nosso desafio para esse ano é investir mais em tecnologia e conseguir fazer esse equilíbrio da estrutura, o time e a tecnologia. E uma coisa engraçada é porque, como o José Roberto disse, a gente tem... a gente mescla as idades lá. E o engraçado é que tem pessoas que não são a favor da tecnologia, que gostam de estar ali escrevendo, passando os marca-textos, colar no seu painelzinho as coisas. E tem pessoas que não entendem porque isso não aconteceu. Que são as mais novas, de 20 Veio uma nova geração, anos. né, que não viveu isso. Mas eu acho também muito interessante, porque o que nós não sabemos, eles vão lá vai agregando, e ensinam né? a gente. Sim, isso. Claro. E não precisamos buscar fora. Lá dentro nós já temos as pessoas que sabem o que é essa nova geração tem para mostrar pra gente. Eu acho muito legal isso. E tem coisas que são muito gratificantes, que nem uma vez, outro dia eu passei pela mesa de um jovem, eu vi o bilhetinho na mesa dele, estudar um ponto lá do Excel para poder melhorar aquela atividade que ele estava fazendo. Eu olhei e falei assim, pô, ele vai estudar o que ele precisa fazer ali para deixar aquilo mais eficaz, para o trabalho render mais. Então, como a Ludmila falou, a gente está nessa mescla de experiência com a juventude e isso está fazendo com que o nosso serviço seja bem notado. Ela falou do papel, eu ainda sou muito. Eu lá preciso dos meus bilhetes, pintar e tudo mais, mas eu também sou aberto a entender que precisa ter a tecnologia. Avanço, né? Precisa ter esse avanço para com que aquilo que a gente enxerga como sendo excelência seja realmente o caminho. Que legal, né? Coloca na balança, né? Sim. É a questão da experiência de quase 30 anos no mercado e também aberto aí a juventude, com a energia, a vontade, o ímpeto de mostrar coisas novas, de integrar, né? Isso é muito bom. Bom, antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado, Ludmila, para quem deseja empreender, qualquer que seja a área do Brasil, qualquer que seja a área de atuação, na verdade. Qual o recado que você deixaria para quem deseja empreender, enfim... Por favor, qualquer coisa aí, enfim, quais os desafios que a pessoa vai ter que enfrentar e o que vai conseguir lá na frente? Tanto empreender, começar vendendo de porta em porta, né? Ou algo maior. A dica que eu deixo é paciência e a principal, ter fé. Ter fé em Deus, acreditar, ter um propósito, um objetivo definido, que é aquele caminho que a gente segue. Se a gente tiver um objetivo concreto, a gente vai seguir. E o principal é Deus. Ter Deus no caminho, Deus no centro da vida, Deus no centro da empresa, e acreditar e olhar para Ele. Porque não é fácil, mas
a gente não pode desistir na primeira erro, Porta fechada. na primeira né? porta fechada, primeiro... na primeiro não, Aham. ser atendido num lugarzinho, tipo, você é só mais um. Não, a gente tem que olhar e tem que acreditar. Não é fácil, não é fácil. Mas olhando a Deus, orando todos os dias, direcionando os nossos sonhos, colocando Ele à frente de tudo, nós acreditamos que a gente consegue. Em qualquer coisa, tanto naquela caixinha de clips, como as vidas dos colaboradores. Deixar nas mãos de Deus. Até quando nós começamos a entender que nós, JRD, começamos a entender que o crescimento é de dentro para fora, então as nossas orações mudaram. A gente começou, Deus, que o Senhor traga somente pessoas que sejam da tua vontade para trabalhar conosco. Muito bem. Então foi assim, mas a dica que eu dou mesmo é ter fé, paciência e um objetivo final. Que nós vamos caminhar e no final nosso propósito será alcançado. Muito bem. E você, José Roberto? Qual a dica, qual o recado, a mensagem que deixa para quem quer empreender, mas principalmente nesse ramo de despachante aduaneiro, quer investir nessa área? O principal, a pessoa, como a Ludmila falou, para ter paciência, para ser resiliente, para conseguir aceitar os nãos que a vida dá, para conseguir ter força para ir adiante, precisa ter uma força maior. Precisa ter, sabe, uma espiritualidade bem definida no que diz respeito àquilo que vai te impulsionar a seguir o que você quer. Não pode ser só dinheiro ou só fama. Não pode ser. Esse não pode ser a busca por esse resultado. Isso é só a consequência. O que você vai fazer no teu dia a dia, que vai te motivar, é você fazer as coisas com amor, com alegria, você fazer aquilo que você gosta, você procurar se encontrar naquela área que você quer atuar e fazer aquilo com a maior dedicação possível, né? Valorizar cada detalhe. Quando a Ludmila falou do Clips, eu lembrei de um dos ensinamentos do meu tio Beto. E hoje, quando eu vejo um clips caído no chão lá, eu abaixo para pegar aquele clips e colocar na caixinha de volta para ele ser reutilizado. Eu lembro dos ensinamentos dele. De falar assim, nunca pensa só em você. Nunca pensa que aquele detalhe ali não vai fazer falta para você lá na frente. Porque se você tiver R$ 999,99 e não tiver um centavo, você não tem 1.000. Então aquilo dali é importante. Valoriza as pequenas coisas, valoriza as pessoas. Não queira ganhar só para você. Queira ganhar para o conjunto. Não queira ter sucesso só você. Queira fazer com que aquilo que está te impulsionando a fazer motive as pessoas a também fazer. Sabe? O maior desafio de um líder, que as pessoas não entendem o coração de um líder. O maior desafio é fazer com que elas compreendam que o objetivo dela não é só a favor dela, é a favor do conjunto. Quando você conseguir ter essa capacidade de poder multiplicar isso, o teu negócio vai ter sucesso. Porque ninguém consegue nada sozinho. Eu agradeço a vocês, porque se eu cheguei hoje aqui nervoso, no meio do caminho, como é que eu vou me sair? Olha onde tá. Mas aí eu lembrei lá atrás, eu falei assim, onde que Deus quer me levar com tudo isso? Eu não sei. Eu sei que o que cada um precisa, de verdade, é ter a motivação correta, como a Ludmila falou. Ter um propósito bem definido. Com um propósito bem definido, aquilo que você aprendeu no dia a dia, aquilo que você se capacitou, aquilo que você vai aprendendo, vai fazer com que o resultado aconteça. Não sei aonde a JRD vai chegar, aonde o José vai chegar. Eu sei que eu vou me esforçar o máximo, cada dia mais e mais, para chegar na onde Deus quer me colocar. Porque aí, se eu puder levar uma mensagem para alguém que está vendo esse programa, que está olhando lá e falar assim, caramba, eu quero vender isso, quero vender aquilo, quero... Aprenda uma coisa. Eu ouvi que ser empreendedor no Brasil é como construir é como pular de um precipício e ter que construir um avião durante a queda. Porque se você não conseguir construir o avião durante a queda, você vai cair, vai se esborrachar. Sim. Então hoje,
Eu não me considero com o avião pronto, completo. Mas o avião está conseguindo levantar voo. O avião está conseguindo... E é por esse monte de detalhes que a gente falou. Paciência, resiliência, força e o principal. Ter Deus como... Não sei qual é a religião, respeito cada um. Eu sou cristão, tenho a minha fé bem definida em Jesus Cristo. E o que me motiva a cada dia é conseguir saber que se eu não conseguir, não importa. Eu dei o meu melhor. Isso eu acho que é o principal. Muita emoção, né, Ludmila? Sim, muita emoção. Muita Forte. emoção. Eu vi que enquanto o José Roberto aqui compartilhava, abria o coração, você aí sentia, na verdade, assim, se emocionava com as palavras dele. Acho que passou um filme desses 11 anos da JRD Comex, né? Passou um na filme. tua cabeça aí. Passou E de um chegar filme. aqui, de compartilhar a história de vocês, que certamente está inspirando muita gente que está nos assistindo agora. Sim, passou um filme tanto que quando a JRD começou, eu estava grávida da Alice. E hoje ela tá aqui com a gente. Tá ali Eu assistindo, estava grávida. tá acompanhando a gente Sim, nos bastidores. Eu estava grávida da Alice. É um filme porque várias pessoas... Desacreditam, né? Não é isso. Várias pessoas, nós tivemos uma educação, cada uma, a sua, sim. mas nós tivemos uma educação com tios, avós. Tá. E Pessoas que não estão aqui hoje para poder ver isso. Isso Sim. daí às vezes... mas a gente sabia que eles acreditavam na gente. Aham. E O sempre legado. torceram pela gente. Hoje não estão aqui, mas De algum acredito- lugar sim, e estão acredito que... observando e aplaudindo Sim. esse E o legado- e O legado que eles continua. deixaram. O legado que eles deixaram, os ensinamentos. Cada ensinamento, né? Cada Então, ensinamento. tão orgulhosos de vocês. Sim. Cada ensinamento foi guardado, cada conselho. Quando a gente olha e vê, isso ele falaria, isso ele faria, né? Então a gente sabe que eles torciam e sabiam que a gente tinha um potencial muito grande. Com certeza. E se hoje vocês estão aqui compartilhando a história de vocês, Sim. é porque pelo ensinamento deles lá atrás, né, que serviu de Nossos base, pais. de alicerce. Só Nossos mais um pais ponto. também. Só mais um ponto que eu queria falar. Realmente, eu acabei não falando, mas o ponto da família é essencial. Tem um irmão, meu irmão Paulo, me ajudou bastante na empresa, na JRD. Hoje ele não trabalha na JRD, né? Ele trabalha numa multinacional como supervisor. Quem sabe um dia, Paulo... Opa, olha lá. Mas ele nos ajudou bastante na operação das importações dos carros. Ele ajudou efetivamente. Tá. Sim. Sempre é um consultor, a gente sempre troca ideias, troca figurinhas. E a minha cunhada, a esposa dele, é importante essa base familiar acreditar na gente. Sim, claro. Né? A gente não tem, se não tiver essa inspiração, então... E por mais que os nossos pais não tenham experiência, mas eles têm experiência da vida, De né? vida, oxe. Tanto os meus pais como os deles. Com certeza. Mesmo que eles não vão saber... o BL deu errado, o que eu faço, pai? Mas eles vão dar um abraço, eles vão falar uma palavra. E sempre no final eles falam... A gente acredita em vocês são inteligentes, têm potencial. Você já parou para pensar que quando você, menino, via o teu pai transportando lá o material, né, que você observou que um dia alguém pediu para ele deixar lá em cima, né, num local que... Sim. Difícil acesso. Enquanto ele estava lá transportando a mercadoria, hoje você também continua transportando, fazendo igual ele, mas de um outro meio, né? Antes era com caminhão, hoje é com verdade. navio, com avião, Sim, enfim, verdade. também com caminhão, enfim. Hoje é um pouquinho melhor, que não é no sol. Claro, claro. Verdade. Mas eles precisaram suar a camisa Sim, suar muito. para que hoje você pudesse Sim. estar Com certeza. num espaço, numa condição melhor. Sim. Sem dúvida. A gente poder... Hoje o meu pai ainda atua na empresa, Sim, né? ele atua. Ele não deixa que eu contrate ninguém para fazer os reparos que tem na empresa. ele Seja para que trocar faz. uma lâmpada, fazer uma tomada, qualquer manutenção. faz. Ele faz questão de ir lá, trocar uma torneira, fazer o que É ele que precisar. faz. Ele Parabéns que vai. pela linda história de vocês. Obrigado, Continuem
inspirando mais pessoas, empregando muita gente, muitas famílias. Amém. E sucesso cada vez mais. Sei que vocês estão oferecendo soluções aí para tanta gente que escoa a sua carga, que escoa o seu produto para outros países e também trazem muito material de fora. Parabéns, obrigado. Muito Linda história de vocês. Obrigada. José Roberto e a Ludmila aqui da JRD Comex de Santos para o podcast Mundo Empresarial. Você que acompanhou o nosso programa até aqui, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela grande audiência. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva aí, compartilhe para mais pessoas, curta esse vídeo e ative o sininho de notificações. Não perca, tá? Sempre segunda, terça, quarta e sexta-feira, sempre episódio inédito aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado também a Croissant e Companhia, salgado genial, referência em doces e salgados deliciosos e práticos. A Dona Dita, o Toco também, o seu Toninho, que de alguma forma ajudam muito o podcast Mundo Empresarial, levar essa mensagem, compartilhar tantos insights positivos desse mundo empreendedor. Obrigado a você pela grande audiência. A gente se encontra num próximo episódio. Tchau, tchau.